Salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, iniciando com você os nossos trabalhos aqui no Qualis Concursos. Bom, galera, muita atenção, tá? Como nós bem sabemos, as disciplinas de atualidades e redação, elas estão vindo praticamente juntas em todas as provas. Algumas provas já colocam aí o corpo de atualidades dentro da redação, para que você consiga mostrar o seu desempenho e a sua condição de escrita dentro do seu concurso. Sabendo dessa dificuldade, eu, professor Heitor Ferreira, resolvi montar para vocês aqui uma espécie de aula zero, uma aula introdutória para você compreender como podemos utilizar as ciências humanas, as atualidades, dentro do nosso corpo de redação, certo? Então, vamos iniciar aqui os trabalhos. Tema da nossa aula: fundamentos para a ampliação de repertório para discursivas. Você que vai fazer aí o seu concurso e tem a dissertação, este é o seu momento. Bora para cima! Antes de eu começar o conteúdo de forma bem maciça e consistente, eu preciso da sua ajuda. Primeiro, você está aqui conosco no Qualis Concursos, então curta o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa continuar gerando conteúdo de qualidade aí quase que diariamente para vocês. Clique no sininho para receber as nossas atualizações e elas são constantes. E aí vem aquele detalhe, concurseiro. Aqui a meta não é estudar para passar, é estudar até passar. E você vai contar com toda a equipe do Qualis Concursos nesta sua trajetória. Só lembrando, nossa missão é ajudar você a realizar o seu sonho. Então, se você está aqui, você está no lugar certo. Lugar de gente vencedora que não desiste nunca. E aí, vamos iniciar agora a nossa aula de forma em definitivo. Vamos começar a pensar na seguinte perspectiva. Se aparecer no seu concurso a temática redação, nós começamos a observar e vamos pensar na seguinte perspectiva. Se veio redação no seu concurso, certamente será o texto dissertativo. Quando aparece o texto dissertativo, eu costumo fracionar o texto dissertativo em duas perspectivas, tá? Porque a dissertação, ela geralmente é expositiva e argumentativa. Mas se você entender o que é uma e o que é outra, começa a ficar um pouco mais fácil o seu caminho. No texto dissertativo, quando nós pegamos o layout expositivo, eu tenho que compreender que é o momento de discutir as ideias, de apresentar ali tudo o que você conhece, tudo o que você sabe, deixando basicamente a sua estrutura básica aparecer na parte expositiva do seu texto. Na parte argumentativa, aí nós precisamos defender uma tese. Defender uma tese, eu preciso de argumentos, fontes, dados, conhecimento. Então, em um primeiro momento, a priori, nós vamos apresentar uma sequência de ideias, a posteriori nós iremos defender uma tese para convencer a banca elaboradora, o corretor, de que você domina de forma consistente os traços de uma dissertação e está apto a tirar a maior nota possível. Vamos dar sequência. Quando nós pensamos ali na dissertação, eu tenho que compreender a estrutura do texto, tá? O nosso concurso, em suma maioria, ele cobra a dissertação. Professor, como que eu faço para ter uma dissertação qualificada? Simples, guerreiro, simples. Basta você conhecer as ferramentas. O que é a introdução, o que são os seus desenvolvimentos e o que é a sua conclusão. Ah, legal, professor, mas o que é cada um dos itens? Muita atenção. Na introdução do seu texto, você vai apresentar todas as ideias centrais, tá? Que você vai debater
no seu segundo e terceiro parágrafo, que é o primeiro e segundo de desenvolvimento, e posteriormente você vai dar um fechamento na sua conclusão. Pô, legal, professor, e como que eu faço isso? É tranquilo, tá? Apareceu o tema, tá? Faça o brainstorm, marque tudo que você sabe sobre o tema, faça a listinha e tal. Aí você vai escolher 2 argumentos que são consistentes, que você vai defender no corpo do seu texto. Mas, professor, estes argumentos já precisam aparecer na minha introdução? Sim, estes argumentos já devem aparecer na sua introdução. No desenvolvimento, você vai discorrer sobre o assunto, trazer argumentos, trazer organizações, e na conclusão você vai dar o fechamento. Qual é a dica de ouro neste momento? O corretor do seu texto, ele quer ver o seu crescimento textual. Então, quando você for separar ali os 2 argumentos que você vai defender no seu desenvolvimento, preocupe-se em deixar segmentado para que o argumento mais fraco venha no seu segundo parágrafo e o mais forte venha no seu terceiro parágrafo. Por quê, professor? Porque corretor analisa coesão, coerência e ele gosta de ver o crescimento do seu texto. Então, se você trouxer ali um argumento muito forte, muito sólido no seu segundo parágrafo, o primeiro desenvolvimento, talvez você fique descalço para o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, que deveria ser o seu ponto mais alto, ok? Isso aqui é só uma breve introdução que você vai ver muito nas aulas de redação. Eu vou falar com você sobre atualidades e sobre fundamentação teórica. Agora que você já tem basicamente uma estruturinha simples do que é uma dissertação, vamos começar a falar de como nós vamos produzir um bom texto. Olha só, para você, guerreiro, produzir um texto de excelência, nós precisamos ter repertório. Poxa vida, professor, repertório. Ah, então, como que eu faço para ter repertório? É simples. Primeiramente, você precisa ter argumentos coerentes com a proposta. Professor, como que eu faço isso? Aqui vai a dica mais importante e infalível. Só escreve bem quem escreve sempre. A ideia de repertorizar você, te dar aí um conteúdo, te dar aí uma informação importante para a estruturação de texto é válida, é muito válida. Porém, contudo, todavia, eu dependo de você fazer o seu papel. Professor, então tá, eu preciso ter argumentos coerentes para começar a fundamentar o meu texto. Aonde que eu consigo arrumar estes argumentos coerentes? Primeiramente, sempre a proposta que a banca vai trazer na sua prova já terá alguns argumentos para você começar a nortear a sua escrita. Segundo ponto, usar citações, dados e fontes. Quando você pega o seu concurso público, a sua carreira escolhida, você precisa sempre balizar e analisar eventos que referem-se à sua carreira. As bancas costumam cobrar tais eventos para que tenhamos ali uma seleção e para ver se o respectivo candidato, no caso você, está apto para exercer o cargo. Terceiro ponto, profundidade no tema. Muita gente gosta de escrever, produz texto, mas tudo muito superficial. Agora, guerreiro, eu preciso que você consiga ter consistência, resiliência de treinamento para ter uma produção conceitual, teórica e cheio de metodologias. Ah, mas por que isso, professor? Por que eu tenho que ter esta profundidade? Lembre-se, você está sendo avaliado. A profundidade é tudo no seu texto. Próximo tópico, a organização textual. Guerreiro, aquela organização que eu passei para você. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, primeiro desenvolvimento. Terceiro parágrafo, segundo desenvolvimento. Quarto parágrafo, conclusão, é a organização textual
mais efetiva para você tirar nota máxima dentro do seu concurso. E aí, por fim, a coerência. Eu preciso ter coerência na minha escrita. Por quê? Porque tem muita informação que circula nas redes sociais, circula nos meios digitais, que são completamente incoerentes, inconsistentes e que se você vier citar num texto seu, você pode zerar e ser eliminado do seu concurso. Então a coerência textual vem daquela linha de produção e a preocupação com tudo que você for citar. Por que eu tenho esta preocupação? Para evitar que você prolifere uma fake news, uma notícia falsa e seja desconstruído pelo corretor e você venha perder nota. Nós não estamos em tempo de perder nota. Pontos pequenos são fundamentais para a sua aprovação. Vamos seguir. Olha aqui, danger, perigo. Principais erros que os concurseiros vêm cometendo. Nos últimos anos, muitos concurseiros chegam até mim e perguntam: professor, eu estou com dificuldade de escrita, professor, eu não consigo entender atualidades dentro da redação, professor, eu não consigo fazer nada sobre atualidades, eu estou cansado, não sei me informar. Guerreiro, simples, olha só. Quando nós temos atualidades no corpo da nossa redação, eu tenho aqui 4 dicas que são vitais. Dica 1, para quem naufraga, para quem vai mal. Não utilizar o brainstorm. O brainstorm, a famosa tempestade de ideias, ele é o seu guia, ele é o seu norteador no processo de formação do pensamento. Ah, legal, professor, e como que eu faço isso? Quando você pegar a sua proposta de texto, você vai destacar ali tudo que você conhece ou tudo que você poderia citar dentro do seu texto. Mas por que isso? Você vai fazer uma lista, depois você vai vir selecionando quais elementos você vai usar, uma vez que nós não podemos pecar nem pelo excesso e nem pela falta, certo? Segunda coisa que o pessoal erra muito, dificuldade em escrever com recorrência. Guerreiro, não tem fórmula mágica para escrever um bom texto. A fórmula é escrever. Ah, mas como que eu faço se eu não gosto, não tenho tempo? Ache tempo. Né? Nem tudo que a gente gosta, a gente faz. Nem tudo que a gente não gosta, a gente não faz. Então, a escrita é um diferencial. Ela que separa os meninos dos homens no concurso público. Então, muita atenção. Escreva com recorrência. Elemento 4. Falta de conteúdo e repertório para a fundamentação. Muita gente começa a escrever balela, fica ali enrolando, trazendo informações aleatórias. Sabe por quê? Porque não tem repertório e não sabe fundamentar um bom texto. Por isso eu estou aqui e o Qualis Concurso vai te ajudar neste momento. Nós vamos orientar você a como produzir um texto de excelência, usando as ciências humanas, usando atualidades, e aí você vai começar a entender que a sua nota pode subir. E aí, por fim, a ausência de orientação e estrutura para a organização do texto. Novamente, eu falo daquela base estrutural do início. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão são vitais para nortear o seu texto e as orientações que vêm no decorrer da sua obra será vital para lograr êxito. Vamos evoluir. Agora é o ponto mais importante da aula. Olha só. Como que eu faço para montar o meu brainstorm, professor? Que você falou lá que é um dos erros mais comuns das pessoas que não conseguem tirar uma boa nota na redação. É muito simples, é muito fácil. Ó, como que eu monto o meu brainstorm? Primeiro, o brainstorm é a tempestade de ideias, tempestades de informações. Então você vai listar tudo o que você sabe sobre o tema, você vai definir as suas prioridades, você vai analisar a problemática apresentada pela banca e você vai escolher o seu foco de produção. Tudo isso eu faço dentro do brainstorm, professor? Tudo isso. Vamos exemplificar para você visualizar. Eu montei aqui para você uma aplicação do brainstorm, tá? A temática seria
Problemas na economia brasileira, crise ou fake news? Olha que interessante. Dentro da temática economia brasileira, eu listei aqui alguns elementos possíveis para a gente montar o nosso texto. Olha lá, completamente atual, 2020, no mês de maio, o dólar bateu aí índices altíssimos, quebrou os recordes jamais vistos. Dólar alto. Liberalismo econômico de Adam Smith. Adam Smith é um dos maiores teóricos da economia, tá? O pai do liberalismo econômico. Aí temos empresas quebrando, processo de falência em empresas, em especial por conta da epidemia do coronavírus, esta pandemia, muitas empresas estão quebrando. Corrupção, aí vem ali atualidades a todo momento, né? Governadores desviando dinheiro de respiradores, de obras, para se autobeneficiar. Aí vem governo instável, mudança nos ministérios, sociedade do consumo, mesmo em tempos de pandemia, a população ainda consome muito produto supérfluo. Desemprego, olha só, gritante. Nós temos aí mais de 12 milhões de empregados e vai subir. Aumento do empreendedorismo, aí vem aquela ideia da uberização, né? Devido ao desemprego e a um ciclo vicioso, muitas pessoas começam com um trabalho autônomo. Venda de commodities, o Brasil é recordista em venda de commodities. Nós vendemos commodities, só que é muito barato, aí a gente tem que comprar de volta algumas coisas beneficiadas, pagamos caro. Olha que interessante, nós temos aqui várias ideias que podem compor o nosso texto. A partir desse momento, o seu brainstorm está pronto, está montado. Qual que é o seu papel agora? Escolher um argumento para o primeiro desenvolvimento, um argumento para o segundo desenvolvimento, uma citação para exemplificar, um dado da atualidades. E aí, a partir deste momento, você vai começar a fazer o seu checklist. Ah, isso eu vou usar, isso eu não vou usar, isso eu vou cortar, isso não. Cara, quando você fizer isso, você vai observar que você vai conseguir usar muito melhor os eventos das atualidades, as citações de autores que você venha a conhecer, a sua argumentação vai crescer em escala gradativa e você não vai ter aquelas confusões que ocorrem dentro do seu texto. Começar a falar uma coisa, acabar falando outra, misturar um pouco, porque você não tinha essa organização. Com o nosso brainstorm montado, você está 100% organizado para mandar bem, certo? Vamos evoluir. Sabendo aí como montar o seu brainstorm, vamos agora entender como que nós podemos ampliar ali o nosso repertório. Olha que interessante. A ampliação do nosso repertório pode se dar por alguns fatores, né? Fator 1, repertório de modo geral. Nós podemos usar a história para fundamentar os nossos textos? Sim. Eu gosto muito de usar a história, em especial na introdução do texto. Fazer uma narrativa atemporal sempre deixa ali as coisas legais. Ah, legal, professor. A filosofia e a sociologia, como que eu posso usar? Usar recursos de autores mostra domínio sobre o tema, né, e ausência de escassez. Você tem o quê? Muitas possibilidades textuais. A partir disso, o corretor já começa a olhar o seu texto com mais rigor. Fala, cara, o cara é bom. E aí vem as atualidades. Atualidades você vai usar em todo o texto. Se você pegar o Brasil aí 2020, pandemia, problemas na saúde, troca de ministro, economia em declínio, auxílio social, abre um leque gigantesco, debates políticos, corrupção, beneficiamento familiar, olha quanta coisa de atualidades eu consigo citar para dentro de um texto. Aí vamos para contextualização, aqui é o momento. Eu adoro fazer alusões atemporais, brincar com o tempo, trazer um evento do século XVIII, XVI, século IV para dentro do meu texto, ou um evento mais simples. Por exemplo, em contextualização, veio uma temática da saúde, eu posso fazer uma alusão do coronavírus com a peste negra, com a gripe espanhola, com H1N1. E aí eu faço uma alusão atemporal e mostro para o corretor, eu estou aqui, eu domino o tema, eu estou puxando um elemento de uma outra crise
para explicar essa. Aí o cara olha e fala assim, caramba, realmente esse cara é aluno do professor Heitor Ferreira, tá no Qualis Concursos, está se preparando. Simples. E o famoso repertório pop. Caro concurseiro, filme, série, música, novela, livro, tudo o que você absorve de cultura, podemos inserir no nosso texto. Repertório pop dá um grande valor para a sua redação. Nós falaremos somente dele em um outro momento com algumas citações. E por fim, os argumentos de autoridade, fontes e dados. Isso nós veremos nas aulas de atualidades. Muitos dados, muitas fontes para vocês conseguirem enxergar o quanto é importante você ter ali alguns dados chaves simples para você ter um argumento vital e falar com uma propriedade ímpar com o seu corretor. O cara vai pegar o seu texto, vai dialogar e falar assim, caramba, eu estou falando com um cara que é profissional, eu estou falando com um cara que manja do que está fazendo. Beleza? Vamos evoluir. Sabendo desta estrutura, vamos fazer algumas aplicações temáticas. No que consiste a aplicação temática? Eu montei para vocês aqui uma estrutura de aplicação. Vamos falar sobre alguns autores, algumas relações com o cotidiano, só para vocês terem essa ideia, só para vocês terem essa argumentação e entenderem o quanto é importante aplicar o tema e conseguir refinar a sua produção. Primeira aplicação temática, eu trouxe para vocês um negócio bem interessante que está em alta. Está em alta. Professor, como assim um negócio que está em alta? O obscurantismo contemporâneo e os impactos da negação da ciência. Caro concurseiro, nós estamos observando, nos últimos dias em especial, um crescimento de um debate sobre a hidroxicloroquina ou sobre a cloroquina. Nós estamos observando a OMS, Organização Mundial da Saúde, parando os testes com a cloroquina e nós aqui no Brasil estamos continuando a fazer uso. Ah, professor, quer dizer que isso é a ideia de obscurantismo e negacionismo da ciência? Essa é uma das ideias. Vamos pegar aqui uma outra ideia de obscurantismo contemporâneo no que tange a ciência. Grupos dizendo que o coronavírus não existe, é uma criação midiática, é apenas marketing para desconstruir o governo e tal. Cara, a negação da ciência gera danos catastróficos para a humanidade e nós estamos vivendo este momento. Aí eu vou trazer para você uma reflexão que eu sempre faço. Olha só, pleno século XXI, estamos aqui debatendo terraplanismo. No Brasil, passa de 11 milhões de brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Cara, o Brasil é recordista e nós temos aí, está tramitando esta semana, o processo sobre as fake news. Empresários, políticos, influencers digitais estão sendo investigados por geração de fake news para alienação da população. É insano pensar isso. Movimento anti-vacina. Nós temos pessoas que negam a ciência e ainda acreditam que a vacina é para eliminar, traz malefícios, vai trazer doença. Cara, no século passado, final do século XX, a população estava colocando satélite em órbita, estava construindo tecnologia de ponta, estávamos evoluídos ao nível hard. Início do século XX, nós estamos como? Nós estamos como? Início do século XX, início do século XXI, nós estamos como? Debatendo fake news, terraplanismo, movimento de vacina. Cara, negacionismo histórico, o pessoal dizendo que o Holocausto não existiu. Não faz sentido. O obscurantismo da ciência traz pra gente alienação, manipulação, emburrecimento, pensamento de manada.
A população, infelizmente, é enganada, é manipulada sem perceber. Eu usaria quais linhas de produção para o tema obscurantismo contemporâneo e os impactos da negação da ciência? As refutações contemporâneas, obviamente, são várias e diversas. O racionalismo do René Descartes, um dos maiores nomes do século XVI, né? A ideia do penso, logo existo, a razão como fundamentação, base e única comprovação. E o empirismo de John Locke, David Hume e Francis Bacon, com aquela projeção de que o homem é uma tábula rasa ou uma folha em branco que vai ser construído ao longo da sua existência. Então aqui nós temos uma temática interessante. O obscurantismo contemporâneo e os impactos da negação da ciência. Por que é interessante? Porque vai de encontro com o que está acontecendo no governo brasileiro, tá? Vamos evoluir para o próximo tema. Em uma próxima aula a gente vai minuciar esses temas, trazer outros elementos. Hoje é só uma aula introdutória. Eu costumo usar essa aula como aula zero. Eu vou dar aqui um norte, vamos abrir grandes paralelos conceituais e a partir disso você vai começar a evoluir, a entender, a construir uma base textual mais sólida e com argumentos cirúrgicos. Próximo tema aí para a gente pensar, o processo de manipulação do comportamento dos usuários na internet. Essa temática refere-se de forma constante às indústrias culturais, né, e ao processo de manipulação de algoritmos, corridas por leads, e a busca por ampliação dos filtros de pesquisa. Em época de pandemia, cresceu muito a venda de mercadorias no universo online, né? Até porque muita gente não está saindo de casa. Qual é a principal problemática desse tema? A ampliação dos mercados, a especialização dos filtros de busca e o fomento às compras virtuais. É impressionante o quanto a mídia evoluiu, o quanto a população é bombardeada a todo momento por notícias. Eu vou te dar um exemplo bem metódico. Se você digitar nas suas redes sociais, no Google normal, estando aberto seu Instagram, seu Facebook, bicicleta, aí você pesquisou bicicleta. Quando você entrar nas suas redes sociais, vai ser condicionado muitos filtros que levarão bicicletas para sua timeline. Ah, mas por quê, professor? Porque a indústria cultural está tão inteligente que os algoritmos, os funis de busca e de venda, eles estão muito especializados. E aí, às vezes, se você costuma falar muito com o Google, por exemplo, né, mandar mensagem ali pesquisando alguma coisa, às vezes uma conversa informal que você tem, abre o seu fone aqui, aí o microfoninho aparece na tela e tal, ele grava uma informação, já começa a vir informações para você. A manipulação do comportamento dos usuários ela é muito forte, porque funciona assim. A internet vai dar para mim informações que eu quero ler. Então, se eu tenho informações doutrinárias, ideológicas, eu não gosto de um grupo X, Y ou Z, sempre vai começar a vir informações sobre isso para você. E aí parece que tudo que aparece na sua rede social é o que você quer ouvir. E é muito confortável eu olhar e falar assim, nossa, eu não gosto daquele político, eu não gosto daquela ideologia, eu não gosto daquela... E aí aparece só informação contrária a ele. Cara, aí o cara fica alienado, fica totalmente incapaz de interpretar as coisas. Aí vem, o emburrecimento contemporâneo. Estamos na era da informação com uma grande massa desinformada. Pessoas que acreditam em fake news, acreditam mais no amigo do WhatsApp que só compartilha coisas irrelevantes, sem fundamentação, sem fonte, mas eu acredito porque ele fala o que eu quero ouvir. Linhas de produção. Podemos usar aí as vendas de algoritmos, e aí nós temos aí o dono do Facebook, que fez isso há algum tempo atrás. Nós podemos ter as corridas por leads, todo mundo gerando conteúdo curto na internet para você colocar o seu e-mail, seu telefone e começar a ser bombardeado. E eu usaria a indústria cultural de Theodor Adorno e Heineken, trazendo aí uma perspectiva de como os funis de venda mudaram. Uma dica para você fazer o teste.
Se você precisar, olha bem, olha para mim. Se você estiver precisando comprar algo na internet e de fato for comprar, faça o teste. Entra no site que você vai comprar o seu produto, loga a sua conta, pega o seu produto, joga no carrinho, fecha a página e vai embora. No máximo em 2 dias ou 24 horas, chegará para você um e-mail dizendo: o produto X está com desconto de tantos por cento, ou então frete grátis para o produto X. A internet, tá? A manipulação está tão constante que eu posso usar ela a meu favor. Então eu posso fazer isso para ter algum benefício e comprar algo um pouquinho mais barato. Interessante pensar nisso. Mas a manipulação do comportamento usuário da internet, ela é consistente e é comprovada, e nós veremos aí em uma de nossas aulas de atualidades, beleza? E aí pra gente fechar a nossa temática, a nossa aula 0, vamos pensar no seguinte: eu trouxe aqui o último tema para a gente refletir. Como acabar com o processo de corrupção na política brasileira? Uma questão bastante complexa e muito forte que nós debatemos nos dias de hoje, né? Aí, problemática para essa temática: descrédito nacional, voto obrigatório e corrupção. Pensando nessas problemáticas, a gente começa a entender que existem muitas variações e muitos problemas que referem-se a este processo de corrupção política. Ah, professor, e como que a gente muda? Para a gente mudar, a gente precisa, primeiramente, mudar a nós mesmos para depois cobrar mudanças. Então a corrupção começa lá embaixo. Um troco que você não devolve, passar na frente de alguém, o famoso jeitinho brasileiro. Então a corrupção, ela pode ser coibida e ser corrigida no Brasil? Pode, depende de quem? De nós. Linhas de produção que eu usarei para esse texto: concepções políticas de Maquiavel, aquela ideia que ele destaca lá na obra O Príncipe, de que os fins justificam os meios, fazer um relativismo e lembrar que Maquiavel sempre pensa no bem-estar da nação e nunca para se autoprivilegiar. Conceitos de democracia, comparar a democracia brasileira, né, que ela é representativa, com a grega, que é participativa, e a população e até a ágora para construir política. O Estado Democrático de Direito de Rousseau, a ideia de que o governante deveria atender a maioria da população, né? E aí a gente começa a pensar, as últimas eleições, nós não estamos tendo isso, né? O Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 com 55,13% dos votos válidos, uma minoria simples e não absoluta, e ainda entrou aí para um recorde, porque os demais foram eleitos com uma casa muito próxima de 50%. Então, a gente observa que a corrupção na política brasileira está enraizada em várias esferas. E como que nós podemos corrigir isso? Nós veremos aí em nossas próximas aulas. Beleza, concurseiro? Fechamos aqui a nossa primeira aula. Foi uma aula introdutória de como utilizar aí a linha de ciências humanas, as atualidades dentro do corpo da sua redação. Tá? Abrimos várias possibilidades, eu espero ter contribuído um pouquinho. Dê uma olhada no material, o material tá bem bacana, tá? E qualquer dúvida, pode mandar aí uma mensagem nas redes sociais, @pergunta pro Heitor, pode mandar mensagem aí pro grupo do curso Qualis, e aí a gente vai conversando, a gente vai alinhando aí. Beleza? Espero ter contribuído um pouquinho, vou reforçar aqui, deixe o seu like, compartilha, presta atenção, essa aqui é a minha pose para selfie. Bate um print da tela agora, olha aqui, e marca lá, @pergunta pro Heitor, né, no Instagram, e marca também o Qualis Concurso, para a gente repostar aí, você estudando conosco aqui no YouTube. Beleza, galera? Ficamos por aqui, um grande abraço, bons estudos e lembre-se, a quarentena vai passar e se você estudar, você também. Valeu!